Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em cada um de nós. Que Jesus nos permita, hoje, fixarmos essas mensagens que nós vamos receber para nos ajudar no nosso discernimento e no nosso caminhar rumo à nossa salvação. Glórias ao Senhor, meu Deus. Vamos à nossa leitura e à nossa posterior oração. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca, em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra em que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Hebreus, capítulo 11, versículos 6 ao 16. Os apóstolos pediram ao Senhor Jesus: aumente a nossa fé. E ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estavam entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus disse:
Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levante-se e vá, você está curado, porque teve fé. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui, ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Lucas capítulo 17, versículos 5 ao 6 e 11 ao 21. Sem fé, irmãos, não podemos agradar a Deus. A fé em Deus é aguardar o que se vê daquilo que não se pode ver. É sentir que existe um provedor, alguém que se importa e pensou em tudo o que nós necessitamos. Alguém que nos acompanha sem ser notado, fazendo para quem crer nele aquilo que não se pode alcançar. Deus construiu este mundo para nós, todo o universo e tudo o que há. Ele também nos criou e guardou para si os propósitos de cada criatura que tem de existir. Ele inspirou os profetas e os homens escolhidos por ele para construir a sua igreja. E depois nos deu de presente o Mestre Jesus, que veio aqui para ratificar a sua existência e imprimir a perfeição e o exemplo, sendo o molde fiel dele próprio, para que pudéssemos nos espelhar, ouvir e entender a razão de nossa existência. E também ficamos sabendo do seu plano, da nação perfeita que ele já preparou e que está aguardando a chegada de cada um de nós. Mas sabemos que cada um chegará a seu tempo, aprendendo com as provas que ele preparou e colhendo os espinhos ou os louros que cada um tiver cultivado pela estrada em que resolve caminhar. Então, meus amigos, vamos aproveitar o nosso tempo, fazendo o que Jesus nos ensinou e vigiando e orando bastante, para que ao final recebamos a graça da salvação e a vida verdadeira e eterna. Vamos orar. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu para serem derramadas sobre nós, cultivando em nosso ser as premissas de amor e bondade que Jesus nos ensinou, elevando os nossos pensamentos e nos enchendo de fé, esperanças e alegrias de viver renovadas dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, pois é de Ti que nos vem o sustento. É em Ti que encontra as respostas, a força, a coragem e a direção para caminhar seguro neste mundo de trevas e de devassidão. Nós Te agradecemos, meu Pai, pois se chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos sustentou. E é por Teu grande amor por nós que nós vos pedimos que não nos permita que caiamos nas tentações, pois Tu sabes que sou fraco e pecador. Pedimos também, Senhor, que interceda pela nossa família, pelos nossos amigos sinceros e por todos os meus irmãos em Cristo, especialmente pelos que estão orando comigo agora. Peço também, Senhor, pelos irmãos que estão nos hospitais, pelos que estão pelas ruas, por todos os que necessitam de justiça e pelos irmãos
que não nos queiram bem. Peço que a tua mão repouse sobre os nossos caminhos, nos dirigindo e nos livrando de todo o mal. Pois que é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Boa quinta-feira a todos. Que Jesus caminhe conosco por toda a nossa estrada.